Nós vamos trabalhar hoje dois assuntos importantíssimos para quem vai fazer qualquer tipo de vestibular e também para o Enem. Nós vamos trabalhar um tema de história geral, que vai ser a crise de 29, a famosa crise de 1929. Associar essa crise, nós vamos puxar um assunto também de história do Brasil, que é a Era Vargas, especificamente o chamado Estado Novo. Como se fala aí em Enem, o Brasil republicano é um tema fortíssimo, né? Inclusive também Era Vargas. Então, todo vestibular, toda prova do Enem sempre está caindo em uma questãozinha sobre Era Vargas, certo? Então, nós vamos puxar o paralelo desses dois assuntos, um tema de história geral, que é a crise de 29, puxando o paralelo com o Brasil para a famosa crise de 1929, tá certo? Então, vamos começar primeiramente com a crise de 1929. Vamos acompanhar aí nosso quadrinho. Então, nós temos aí, ó, a crise de 1929. Esse assunto, vocês devem perceber, primeiramente, que ele está inserido dentro de um determinado contexto. Esse contexto, ele está diretamente relacionado ao pós-Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1914 a 1918, envolvendo as nações europeias. Nós temos aí, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela estava altamente arrasada do ponto de vista econômico. E puxando aí também agora para a América, né, os Estados Unidos emergiram como uma grande potência econômica. Essa emergência dos Estados Unidos como uma grande potência econômica, eles passaram a vivenciar agora o American Way of Life, ou seja, o modo ou o estilo de vida americano. Aí você deve estar aí se perguntando, né, qual seria a relação direta entre o pós-Primeira Guerra Mundial e a crise econômica e a emergência dos Estados Unidos como grande potência mundial. Que, na verdade, esses três tópicos que eu trouxe para vocês agora, eles estão diretamente relacionados. Isso por quê? Porque nós sabemos muito bem que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Europa ela estava arrasada do ponto de vista econômico. Em contrapartida, os Estados Unidos eles surgiram como grande potência econômica. Por quê? Isso eu vou explicar para vocês. Vejam bem. Nós temos aí, a Europa estava arrasada por causa dos gastos com a guerra, dos próprios desastres que a guerra ocasionou. Os Estados Unidos, eles não participaram diretamente do conflito. A Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda, o palco imediato e o palco principal foi a Europa. Mas os Estados Unidos, que já tinha iniciado o seu processo de industrialização, começou a fornecer armamentos e mantimentos para a Europa. Aí foi que os Estados Unidos se deu bem. Por quê? Enquanto a Europa ela estava se acabando com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam se enriquecendo, estavam ganhando dinheiro com essas receitas geradas da Primeira Guerra. Então, esse é um aspecto importantíssimo, porque você tem aí um contraste, né? Entre aspas, você tem a Europa que está arrasada por causa da guerra e você tem agora, no lado americano, os Estados Unidos que emergem como grande potência econômica. Isso é um aspecto importantíssimo que nós devemos frisar. Por quê? Você deve lembrar que os Estados Unidos surgem como grande potência no contexto da Primeira Guerra Mundial. Não esqueçam. Isso porque a Europa estava arrasada, a Europa estava destruída do ponto de vista econômico, social, político por causa da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos enriqueceram fornecendo mantimentos e fornecendo também armamento para a Europa. Então, o que foi que aconteceu? Devido a esse grande enriquecimento dos Estados Unidos, eles passaram agora a vivenciar o chamado modo de vida ou estilo de vida americano, conhecido como o American Way of Life. Ou seja, os Estados Unidos viraram agora uma grande sociedade de consumo, passaram a consumir agora carro, passaram a consumir agora produtos, eletrodomésticos, então ficou toda aquela efervescência de que esse estilo americano era o melhor estilo de se viver. Então é interessante porque eu trouxe também algumas imagens para vocês, que essas imagens que representam o modo, o estilo de vida americano, geralmente são imagens que podem cair na sua prova do Enem. Então você analisa as imagens associadas com o conteúdo teórico que eu estou passando aqui para vocês. No final, nós vamos trabalhar com duas questões importantes sobre a famosa crise de 1929. Então, voltando lá para o nosso esqueminha, nós temos aí os três contextos que nós temos relacionados, né? O fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada do ponto de vista econômico e os Estados Unidos emergem como uma grande potência econômica, né, caracterizada com o American Way of Life. Então, analisando essas imagens que eu trouxe para vocês, essas imagens representam justamente essa ideia do modo de vida americano, né? Você tem uma família perfeita que está dirigindo o seu carro, essa ideia de uma sociedade de consumo, uma sociedade que está feliz da vida, né? Nós temos aí, ó, uma outra imagem, o surgimento da Coca-Cola também. Você percebe aí sempre essa ideia, essas imagens que representam o American Way of Life, sempre mostram uma sociedade de consumo, uma sociedade que está feliz, uma sociedade que tem uma família perfeita. Essa era a imagem que se passava desse modo de vida americano, que ele surgiu, que ele emergiu no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, devido ao enriquecimento que os Estados Unidos tiveram com a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Nós temos aí, ó, mais outra
imagenzinha importante, né? Representando mais uma vez essa ideia do modo de vida americano, sempre mostrando a família perfeita e também essa ideia da família nuclear, né? Aquela família tradicional, que você tem um casal com os filhos, os avós, sempre dando essa ideia de uma família nuclear, uma famíliazinha perfeita e uma sociedade de consumo. Uma família que tem carro, uma família que tem eletrodoméstico, uma família que tem televisão. Essa seria a imagem que representa o famoso modo de vida americano, conhecido também como American Way of Life. Temos também outra representação que mostra essa ideia da família perfeita e essa ideia da família perfeita, a família nuclear, né? Nós temos um casal que está sempre feliz, o pai que vai trabalhar porque ele tem um bom emprego, a mulher como a dona do lar e as crianças, né, felizes indo estudar, né? Essa seria a representação do American Way of Life, né? Aí nós temos aí, pessoal, olha para cá, para cá. Apesar desse grande enriquecimento dos Estados Unidos com o fim da Primeira Guerra Mundial e a Europa estava arrasada do ponto de vista econômico, a Europa rapidamente ela começou a se recuperar. Isso foi o que gerou um problema, que na verdade nós trabalhamos com a crise de 1929, mas que na verdade essa crise ela começou no início dos anos 20, mas que ela teve o seu estopim em 1909 com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Então nós temos aí alguns fatores importantíssimos, alguns fatores específicos que explicam o que foi essa crise de 1929. Então nós temos aí uma superprodução americana e nós temos também a recuperação econômica da Europa. Isso por que essa superprodução americana? Porque dentro do ponto de vista liberal, né, que lembre-se que os Estados Unidos no período, eles tinham uma política liberal, né? Ou seja, aquela ideia de que o Estado ele não interfere na economia. Então eu quero que pensem os grandes capitalistas. Quanto mais se produzir, mais eu vou vender, mais eu vou lucrar. Até certo ponto, esse raciocínio ele está correto, mas isso gerou um problema, porque um dos mercados consumidores dos Estados Unidos era a Europa. E a Europa consumia os produtos americanos porque ela estava arrasada do ponto de vista econômico. Só que a Europa ela conseguiu se recuperar rapidamente. Então, não passou mais a comprar em grande quantidade os produtos americanos. Então, o que foi que aconteceu? Existia uma superprodução americana. Em contrapartida, os Estados Unidos não tinham mais um mercado consumidor europeu, foi o que gerou a crise de 1929. Houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Certo? Então, esses dois fatores específicos, eles caracterizam as causas da crise de 1929. A superprodução americana e também a recuperação econômica da Europa, que deixou de ser mercado consumidor dos Estados Unidos. Então, voltando lá para o nosso quadrinho, nós trouxemos aqui um esqueminha, né, dessas causas que favoreceram para a crise de 1929. Então, vamos acompanhar. Então, nós temos aí a recuperação econômica da Europa, né, após a Primeira Guerra Mundial, a superprodução americana, ou seja, os Estados Unidos tinham agora uma produção demasiada, mas tinha perdido seu mercado consumidor. E nós temos aí a diminuição do consumo. Eu coloquei uma observação para vocês sobre o liberalismo americano. Justamente, essa superprodução americana, ela ocorreu porque não existia um Estado que controlasse a economia. Não existia um Estado que interferisse diretamente na economia. Por isso que os capitalistas americanos eles passaram a produzir demasiadamente, pensando que iriam vender também em proporção e ter lucro em proporção. Mas isso não ocorreu. Ou seja, eles tinham a superprodução, mas não tinham mais mercado consumidor, porque o mercado consumidor europeu eles tinham perdido por causa da recuperação econômica da Europa. Então, nós temos aí a quebra da Bolsa de Wall Street, né, em outubro de 1929, digamos assim, o que caracteriza essa crise de 1929. Na verdade, houve uma quebra geral. Você teve uma quebra do mundo capitalista. Essa Bolsa de Valores ela quebrou nos Estados Unidos, mas todos os países capitalistas eles sofreram com a crise, inclusive o Brasil. O Brasil, no período, ele estava no auge da economia cafeeira, né? Nós estamos aí dentro do contexto da Primeira República, né? Nós estamos aí antecedendo o golpe de 1930, que colocou o Getúlio Vargas no poder, e o principal produto econômico do Brasil no período era o café. E os Estados Unidos, como era mercado consumidor do café brasileiro, e os Estados Unidos agora estão falidos, eles não estavam mais comprando o nosso café, o que gerou também a crise do café aqui no Brasil, que a gente vai também retomar esse aspecto mais à frente, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí, essa imagem importantíssima, né, que também, vez ou outra, está caindo em provas do Enem ou de qualquer vestibular que vocês possam prestar, representando a quebra da Bolsa de Valores de Wall Street. Aí nós temos aí essa imagem também que representa a ideia da crise, né? A crise de 1929. Você tem a crise que está
englobou no mundo, ou seja, os tentáculos da crise, elas pegaram todo mundo capitalista, né? O povo, né, no caso dessa imagem, está representando a crise de 1929, tomando conta do mundo capitalista. Só que nós temos uma exceção que eu vou trabalhar com vocês mais à frente, a exceção da crise, ou seja, como eu disse para vocês, o mundo capitalista que foi atingido pela crise. Existe uma exceção que foi a Rússia, chamada União Soviética, como era socialista, a crise ela não teve força na União Soviética. Pelo contrário, né? Você teve uma crise do mundo capitalista e não do mundo socialista. Nós temos aí outra imagem que representa o que foi essa crise. Essa crise ela foi seguida da inflação, ou seja, a moeda americana ela ficou desvalorizada. Se a moeda desvaloriza, você tem uma alta inflação. E como tinha colocado para vocês, se vocês prestarem atenção, nós temos aí a primeira data, janeiro de 1919. Quando nós chegamos aí em 1923, perceba aí a quantidade de zeros que existe na moeda representa o alto grau da inflação. Isso apenas em 1923, porque a crise, o estopim da crise, foi em 1929. Então, ou seja, a inflação ela foi muito maior do que ocorreu em 1923, que é a ideia que eu estava colocando para vocês no início da explicação. A crise, o estopim da crise foi em 29, mas ela foi uma crise que começou durante o início da década de 20. Por volta ali de 1920, você já tem sinais dessa crise, que teve seu ápice em 1929, com a quebra da Bolsa de Wall Street, tá certo? Então, frisando esses aspectos, não esqueça, a crise de 29 foi ocasionada especificamente por dois motivos: superprodução americana e também a recuperação econômica da Europa. Então, houve uma diminuição do mercado consumidor dos produtos americanos, o que gerou a crise de 1929. Isso por quê? Por que houve essa superprodução? Porque os Estados Unidos eram um Estado liberal, ou seja, um Estado que não tinha uma interferência na economia. Era aquela ideia do livre mercado, né? Então, os capitalistas pensavam, quanto mais eu produzir, mais eu vou vender, mais eu vou lucrar. E isso até certo ponto não acontece, porque para eles poderem vender muito e poder lucrar, eles precisam do mercado consumidor. E eles haviam perdido o mercado consumidor europeu, foi o que gerou a crise de 1929. Então, voltando lá para o nosso esqueminha, nós temos agora mais algumas imagens para mostrar a vocês representando essa ideia da crise de 1929. Então, nós temos aí esses blocos que parecem tijolos, na verdade, isso é dinheiro. Porque, como eu disse para vocês, o dinheiro ele perdeu valor por causa da inflação. O dinheiro não servia mais para nada. Então, daí as crianças começavam a brincar com o dinheiro, porque o dinheiro ele tinha perdido o seu valor monetário por causa da alta inflação. Na verdade, muitas empresas faliram, bancos faliram, pessoas que eram extremamente ricas, devido a essa falência, se mataram, se suicidaram, por causa da crise de 1929, que ela alastrou o mundo capitalista. Nós temos também, outra imagem que representa a desvalorização do dinheiro por causa da inflação. Essa torre que essas crianças estão montando, tudo isso é dinheiro, porque dinheiro não tem mais valor. Então as crianças começavam a brincar com o dinheiro americano. Outra imagem também, as crianças brincando, fazendo pipa de dinheiro, dinheiro sem valor. Nós temos aí, as pessoas, vem para cá, só para explicar isso aqui rapidinho. Então, o que também agravou a crise foi o seguinte: quando a crise deu os primeiros sinais, as pessoas começaram a sacar o dinheiro que tinha no banco. Só que você sabe muito bem que o dinheiro que nós depositamos no banco, por exemplo, ele não fica lá guardado. Ele fica circulando, né, na bolsa de ações, etc, etc. Então, quando teve o sinal da crise, todo mundo pensou, vou pegar logo o dinheiro que eu tenho antes que eu fique sem dinheiro. Isso gerou um problema, porque se todo mundo fosse sacar o dinheiro ao mesmo tempo do banco, não tinha dinheiro suficiente para suprir essa demanda. Então, foi o que gerou também, essa crise foi agravada também por causa disso. Então, os bancos começaram a falir e não tinha mais dinheiro para dar à população e ficou todo mundo pobre. Então, nessa imagem que eu coloquei para vocês, você tem um rapaz, um senhor que está carregando uma carroça cheia de dinheiro, aí vocês podem pensar que ele estava rico pela quantidade, pela demanda de dinheiro que ele tinha, mas na verdade esse dinheiro não valia nada, por causa da alta inflação que os Estados Unidos estavam passando por causa da crise. Então nós temos aqui também, outra imagem, né? Uma mulher que ela está, digamos assim, fazendo pose para uma pilha de dinheiro que também não tem nenhum valor por causa da inflação. Nós temos aí, as pessoas estão pobres, não tem dinheiro como se aquecer e começam a queimar dinheiro para fazer comida, para se aquecer do frio, para poder cozinhar seus alimentos. Mais uma representação que mostra as pessoas queimando dinheiro. As pessoas varrendo dinheiro na rua porque dinheiro não vale nada, a inflação altíssima. Nós temos aí essa imagem também interessante, gosto muito dela.
Dinheiro não tinha mais valor, o dinheiro estava tão desvalorizado que as pessoas iam para, por exemplo, um espetáculo qualquer, uma peça de teatro e pagavam o ingresso com comida, porque dinheiro não valia nada. Então, por exemplo, uma água de coco, como está mostrando na imagem, valia muito mais do que o dinheiro americano, que estava altamente inflacionado, estava altamente desvalorizado. Filas de desemprego ocasionadas pela crise, as pessoas atrás de emprego. Na verdade, não tem emprego, porque boa parte das empresas elas haviam falido. Então, não necessitava mais de uma grande demanda de mão de obra para poder comportar essa sociedade desempregada. Outra imagem que representa aí, ó, a fila de desemprego, as pessoas falidas, as pessoas pobres por causa da crise. As pessoas aí colocando, né, nos Estados Unidos, a frase com a faixa, procura-se trabalho. Essa imagem também é interessante, porque como as pessoas não tinham mais dinheiro, não tinha como manter o carro com combustível. Então, elas fizeram algumas adaptações, o carro sendo agora puxado a cavalo. Os campos de agricultura devastados, porque não tinha dinheiro para poder investir na agricultura, na semeadura, etc. E, como eu tinha colocado para vocês, a crise ela não atingiu a União Soviética, muito pelo contrário. Vem para cá, vem para cá. Que essa questão também é importante. Vocês devem lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 a 1918. Em 1917, nós tivemos a Revolução Russa, que foi uma revolução socialista, né? Lá de Stalin, o Partido Bolchevique, Menchevique, toda a conjuntura que vocês devem conhecer muito bem. Quando Stalin ele assumiu o poder, ele também deu início impulsionou a União Soviética para a industrialização, os chamados planos quinquenais. Então, o que foi que aconteceu? Existia uma Europa e uma América que estavam em crise por causa da quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, uma crise do mundo capitalista. Em contrapartida, a União Soviética ela estava se industrializando. Ou seja, o que é que eu quero explicar com isso? Que a crise de 1929 ela não atingiu o mundo soviético. Por quê? O socialismo ele havia se fechado para o capitalismo. Vocês devem lembrar que nesse contexto do século XX já estávamos nas vésperas aí da Guerra Fria. Já existia aquela disputa entre capitalismo e socialismo. Então o socialismo ele se fechou para o capitalismo. Então a crise de 1929, que foi uma crise do capitalismo, não atingiu a União Soviética. Isso é um aspecto importante a ser frisado. Voltando lá para a nossa imagem, nós temos também aqui uma imagem representando os efeitos da crise de 29 no Brasil. Lembrando para vocês que um dos principais produtos econômicos do Brasil era o café, principalmente na pauta da exportação, e um dos mercados consumidores do café brasileiro era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos em crise não compravam mais o café, foi o que gerou também a crise do café no Brasil. Então, o Estado varguista, que passou a assumir a partir de 1930, ele tinha uma política de estocagem do café, só que essa estocagem do café, aguardando um momento de valorização, isso não ocorreu, então Getúlio Vargas foi o que ele fez. Passou a queimar os estoques de café esperando uma valorização. Esse foi um dos efeitos da crise de 29 aqui no Brasil, a crise do café. Nós temos aí, para reverter a crise econômica, os Estados Unidos eles aplicaram o New Deal. Na época, quem passou a governar a presidência dos Estados Unidos foi o presidente Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt tomou uma medida diferente do modelo tradicional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até a crise, era um país liberal. Então, o que o Roosevelt fez, ele começou a aplicar agora medidas de intervenção do Estado na economia, controlando os preços, controlando a indústria, fazendo obras públicas para gerar emprego à população que estava desempregada, à população pobre. Então, essa medida de Roosevelt, chamada New Deal, foi o que reverteu a crise econômica de 1929. É interessante vocês perceberem que essa medida de Roosevelt, chamada New Deal, foi uma política de intervenção do Estado na economia. Antes, os Estados Unidos eram um país liberal. Com a crise de 29, os Estados Unidos passou a interferir na economia. Mas você não pense que os Estados Unidos até hoje é um Estado interventor. Até hoje, os Estados Unidos ele é o quê? É um Estado liberal. Então, nós temos aí essa exceção durante a presidência de Franklin Roosevelt para reverter a crise de 1929, certo? Ou seja, o Estado passou a interferir na economia. O Estado interfere em que sentido? Controlando a economia. Então, esse controle que o Estado fez na economia americana fez com que a crise de 29 ela se revertesse. Essa intervenção do Estado é conhecida como New Deal. Então, ele controlou a indústria, ele controlou os preços, gerando emprego com obras públicas, certo? Então, voltando lá para a nossa imagem, nós temos aí, né, o New Deal, né, que foi a política de intervenção do Estado na economia, exercida pelo presidente americano Franklin Roosevelt. Ele passou a investir em obras públicas para gerar empregos
e o controle dos preços e da produção industrial, ou seja, política de intervenção do Estado na economia, certo? Então, para a gente agora frisar o assunto melhor, nós vamos trabalhar com duas questões sobre a crise de 1929. Nós temos uma questãozinha da UFPE sobre a crise econômica de 1929 e sua relação com o liberalismo, né? Lembrando que o liberalismo é aquela política de não intervenção do Estado na economia. Assinale a alternativa correta. A crise de 1929 foi provocada, sobretudo, pelo alto grau de desenvolvimento tecnológico, combinado à política liberal, com base na ociosidade de capitais europeus do pós-guerra. Nós temos aí a B. Baseados em uma política liberal, os empresários norte-americanos mantiveram o ritmo de produção que vinham sendo adotado durante a Primeira Guerra e o mercado internacional não respondeu às ofertas. Vem para cá, vem para cá. Justamente essa alternativa B responde à nossa questão, que é a ideia que eu tinha colocado para vocês no começo da explicação. A crise ela foi gerada por uma superprodução americana e a recuperação econômica da Europa, ou seja, os Estados Unidos tinham agora mercadorias em excesso, mas havia perdido o mercado consumidor, foi o que gerou a crise. Então nós temos aí a alternativa correta B, mas vamos analisar as outras alternativas. Então nós temos aí, para enfrentar a crise econômica de 1929, foi adotada a política liberal. Pelo contrário, para enfrentar a crise foi adotada uma política de intervenção do Estado na economia, conhecido como o New Deal. Vamos para D. Com a crise de 1929, a política econômica liberal passou a ser desacreditada pelos empresários norte-americanos, que passaram a apoiar uma política estatal intervencionista. Isso está correto, mas com relação ao que pede na questão, o que responde à questão é a alternativa B. A política liberal adotada no período do pós-guerra dos Estados Unidos proibiu os empréstimos a juros e a especulação com ações, numa tentativa de frear a crise econômica, então já prevista. Então, o que responde a nossa alternativa é a B, né? Baseada em política liberal, os empresários norte-americanos mantiveram o ritmo de produção, ou seja, a superprodução que vinha sendo adotada durante a Primeira Guerra. E o mercado internacional, que no caso era o europeu, não respondeu às ofertas. Vamos para a próxima questão. Então, nós temos aí, a solução americana para a crise de 1909 caracteriza-se como, lembre-se, o que solucionou a crise foi a política de intervenção do Estado na economia, conhecida como o New Deal. Passou a gerar empregos, compras públicas, controlou a produção industrial, etc. O processo de busca de alternativas socialistas para a crise do capitalismo com a mudança de regime político. Na verdade, os Estados Unidos, eles nunca aderiram ao socialismo. Na verdade, os Estados Unidos são altamente capitalistas. Então, se associar socialismo aos Estados Unidos, isso é uma ideia altamente equivocada. B. O resultado das pressões comunistas sobre o governo americano, que acaba assumindo como política a eliminação dos interesses privados da economia. Mais uma vez, não tem nada de comunismo com os Estados Unidos. C. O resultado da insatisfação da sociedade americana com relação aos princípios liberais assumidos pelos partidos de esquerda que se vinculam ao Estado. Partido de esquerda vinculado ao Estado americano? Não. Partido de esquerda é associado ao socialismo. D. A introdução na cultura americana de valores europeus através da incorporação de tecnologia à economia americana e de alternativas de seguridade total. Na verdade, os Estados Unidos já haviam incorporado a tecnologia no processo de industrialização americano. Uma série nacional que acentua o papel dirigente do Estado em determinados setores econômicos, conhecido como New Deal. É o que responde à questão, ou seja, a política de intervenção do Estado na economia foi o que conteve a crise de 1929. Então, vem para cá, pessoal. Então, espero que vocês tenham compreendido bem nessa questão da crise de 1929, que afetou o mundo capitalista, porque a partir da crise de 1929, nós temos um outro contexto relacionado com a história do Brasil, que é o período da Era Vargas, principalmente aí a partir do Estado Novo, que é o que a gente vai se aprofundar mais. Então, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida voltaremos com a Era Vargas.